Oi, 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 minha gente! Sexta-feira de uma semana longa, tensa. O ano está chegando ao final, mas em vez daquele clima de espírito natalino, de amizade, paz, oba-oba, festas, comemoração, não tem nada disso. A paz definitivamente não está reinando no Brasil e não está reinando no poder legislativo. A gente viu a barafunda que aconteceu ontem. Eu narrei os capítulos em que os mandatos de Carla Zambelli, imagina, uma condenada, foragida na Itália, condenada por 2 processos diferentes no Supremo Tribunal Federal, com o Ministério Público da Itália já se manifestando a favor da extradição da deputada, que provavelmente é uma questão de tempo. As autoridades de Itália e Brasil só estão examinando o rito e trocando questionamentos, questões técnicas. A Câmara dos Deputados teve a capacidade de não avalizar a decisão do Supremo, que, segundo a Constituição, teria que simplesmente dar cumprimento àquele rito de cassação do mandato, salvou o mandato da deputada. Fez isso com Glauber Braga também, mas é uma outra história completamente diferente, porque cabe à seara política, né, ao regimento interno da Câmara. Mas o que aconteceu ontem, o ministro Alexandre de Moraes, de ofício, que é relator desse caso de condenação da deputada, eu ia falar ex-deputada, mas não é, né, ainda, deputada Carla Zambelli, ou de acordo com a decisão do Moraes, falou assim, seguinte, derrubada essa sessão, essa decisão da Câmara que decidiu, a sessão não, a decisão da Câmara que decidiu manter o mandato da deputada, cumpra-se a decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí ele exarou um despacho, aqui tem mais de 10 páginas, né? São 11 páginas, e ele cita os artigos da Constituição aqui, ele fala, é muito claro, né? No artigo 55 da Constituição, que prevê como regra geral que cabe a cada uma das casas do Congresso a decisão sobre a perda de mandato. Mas aí vem as ressalvas. No número 2, esta regra geral, no entanto, não se aplica em caso de condenação em regime inicial fechado, que deve perdurar por tempo superior ao prazo remanescente do mandato parlamentar, que é o caso da Carla Zambelli, obviamente, porque o mandato já vence no final do ano que vem. Continua, no terceiro ponto, como consequência, quando se tratar de deputado cujo prazo de prisão em regime fechado exceda o período de fato para a conclusão de mandato, a perda se dá como resultado direto, inexorável, da condenação, sendo a decisão da Câmara dos Deputados vinculada à declaratória, ou seja, a decisão da Câmara dos Deputados, ela é quase que uma carimbadora, assim, um ritual cartorial, praticamente. Liminar concedida para suspender a deliberação do plenário da Câmara dos Deputados na representação tal, né? Então, é o que ele diz e aponta aqui os trechos da Constituição em que ele declara o seguinte, trata-se de ato nulo, né? Salvar o mandato da Carla Zambelli por evidente inconstitucionalidade, isso entre aspas, né? Na decisão exarada por Moraes, presentes tanto desrespeito aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, quanto flagrante desvio de finalidade. E ele ainda evoca aquele, vamos nessa câmera aqui, gente, mais fechadinha, e isso, ele evoca o precedente do Mensalão. Ele falou, olha, quando houve aqueles inúmeros julgamentos do Mensalão, em 2012, cujo resultado foi a condenação de alguns deputados à época, senadores, etc., a Câmara, o Senado deram sequência à cassação desses mandatos. Aí a Câmara pode evocar outro precedente, como, por exemplo, do deputado federal Nathan Donadon, em 2013. Foi condenado por peculato, formação de quadrilha, mas seu mandato foi mantido pela Câmara dos Deputados. Ele foi salvo, mas depois o presidente da Câmara à época, o Henrique Eduardo Alves, deu sequência ao Conselho de Ética. Eventualmente, ele acabou perdendo o mandato. Então, há para todos os gostos, mas segundo essa decisão do Moraes, e aí você segue para a decisão dele ser referendada ou não pelos pares. A gente sabe que obviamente vai ser chancelada pelos outros 3 ministros que integram a primeira corte, você abre o plenário virtual das 11 da manhã até as 18 horas da tarde. Então, nesse período de 7 horas de hoje ainda, a gente vai ver como se manifestam os demais ministros, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. O deputado federal do PT, é lógico que os deputados do PL, do partido da Carla Zambelli, aliados dela, ficaram furiosos, né? Criticaram Moraes, xingaram, etc., nas redes sociais. E o Lindbergh Farias, que é deputado líder do PT na Câmara, inclusive tinha entrado ali com um mandado de segurança pedindo para que o STF derrubasse essa decisão da Câmara, comentou a decisão de Moraes. Já vem, gente, vamos ouvir. Gente, vitória do direito, vitória da democracia,
Não vamos admitir essa bancada de foragistas. Estou muito feliz, tá? A gente agiu no momento certo e conseguimos uma vitória muito importante. Bom, vamos para o intervalo comercial, muito rápido para quem nos acompanha pela televisão, mas fiquem aqui porque já já tem entrevista com o economista da XP. Vamos falar sobre o que esperar das últimas sessões, né, as últimas sessões legislativas do ano, antes de fecharmos a banquinha para o Natal. Tem muita coisa de interesse do governo, é rapidinho. E para você que continua conosco, hoje é bom ficar atento a um outro fato. Os Correios, a gente vem discutindo, debatendo isso muito por aqui, estão numa situação péssima, né? Só nesse ano, acumulado até setembro, um prejuízo de mais de 6 bilhões de reais. Resultado é que precisa de um aporte imediato, seja por financiamento dos bancos, empréstimos, créditos, seja por um socorro do Tesouro Nacional. Como o ministro Fernando Haddad já disse que o Tesouro Nacional não vai socorrer, pelo menos dessa forma, hoje há uma segunda tentativa, uma rodada com bancos privados e públicos, porque Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal também foram chamados, convocados quase para fazer parte desse pool, né, que deve garantir ou que deve oferecer, essa oferta vai até as 11h59 da noite, uma nova oferta de empréstimo para os Correios. A anterior tinha uma taxa de juros altíssima, de 136% do CDI, e o Tesouro falou, olha, não concordo com isso, tem que ser no máximo 120% do CDI. O que os Correios fizeram? Apresentaram um novo projeto de reestruturação da companhia, tem que tornar mais leve, mais enxuta, com um plano de demissão voluntária, com corte de gastos, para você conseguir tornar essa operação um pouco mais sustentável, pelo menos a partir de 2027, e pediu menos dinheiro, de 10 a 15 bilhões. Essas ofertas, então, terminam às 11h59 da noite. Vamos ver o que vem por aí, porque, dependendo de como for, você pode salvar o Tesouro de ter que fazer um aporte significativo na estatal. E aí separamos para vocês também um indicador importante que saiu ontem, vendas no varejo, são aqueles indicadores de atividade. O Banco Central olha para tudo isso quando vai tomar sua decisão de juros. Afinal de contas, está tendo uma desaceleração, um enfraquecimento da atividade econômica no Brasil ou não? Olha como vem esse gráfico. A gente viu aí o varejo bastante no negativo de abril a julho, ele se recupera um pouquinho em agosto, cai de novo em setembro, mas de repente ele tem uma alta, quase que um salto mesmo, né? Ele vai de menos 0,2% para 0,5% em outubro, sendo que a projeção do mercado era menos 0,1%. Surpreendeu positivamente. Isso a gente está falando do varejo restrito, quando você exclui automóveis e construção civil. Se você falar do varejo ampliado, trouxer para dentro desse indicador automóveis e construção civil, fica maior ainda esse crescimento, pula para 1,1%. Então, está aí mais um dado de atividade que mostrou uma força e robustez do varejo.